Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, a todos aí, nossos ouvintes, nossos inscritos, você que chegou no canal agora, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Ramiro e hoje nós vamos continuar nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, né? Dessa vez a lição número 6, que vai ser ministrada nesse próximo domingo, né? Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, em nome de Jesus. Está aqui a nossa revista Betel, que fala sobre a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos e a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nessa lição 6, nós vamos estudar sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então você pegue sua revista, se você não acompanha a revista Betel, mesmo assim assista essa aula que vai ser de muita importância. Esse assunto é muito importante, é um assunto que muitas das vezes é esquecido dentro de nossas igrejas, que fala sobre a relevância, o papel da integração, né? A integração do discipulado, ou seja, integração do discipulado daquelas pessoas que aceitaram, nossos irmãos que aceitaram Jesus Cristo, e a sua integração dentro da igreja. Isso vai ser muito importante a gente aprender, porque é algo que é esquecido, muito esquecido dentro da nossa igreja. Então você acompanha aí, que vai ser de muita importância para você. E você que tem a revista da Betel e você ainda não adquiriu, adquira, que é muito boa essa revista, está muito boa essa revista. E você acompanhe, né, as aulas da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, nós vamos continuar as aulas, né? Eu estive afastado um tempo, porque minha esposa operou o pé, então nós vamos continuar essas aulas em nome de Jesus, que vai ser muito bom para você. O nosso texto áureo diz o seguinte: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Glória a Deus. A nossa verdade aplicada diz que é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. Ou seja, não é dever só do pastor receber o novo convertido e integrar ele à igreja. Não é só função do pastor. Também é função. Também é a função dele, porém, é função de cada membro, de cada pessoa que está dentro da igreja, cada irmão receber o novo convertido para que ele se integre à vida da igreja, à vida da comunidade cristã. É necessário que a gente facilite essa integração, que a gente receba bem o novo convertido, que a gente ensine o novo convertido. Por quê, meus irmãos? A integração do novo convertido é o discipulado, é a continuação do discipulado. O discipulado ele não acaba quando a gente vai e recebe o novo convertido, não. Ele continua até o batismo e até além do batismo. O nosso objetivo da lição é apresentar a necessidade de integração à igreja, explicar a funcionalidade e integração na igreja, expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Os nossos textos de referência estão em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 6, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Glória a Deus. A nossa introdução diz assim:
Está na nossa revista. Será enfatizado nessa lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento da comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Está referenciado em Atos, capítulo 9, versículo 26 ao 28, e 11, capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Nosso capítulo 1, nosso tópico 1 diz: a importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, indicar que essa é uma relevância bíblica e, por último, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo, conforme está aqui. 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Que ambiente acolhedor nesse primeiro contato deve ser? O que a gente entende sobre ter um ambiente acolhedor no primeiro contato? Ou seja, meu irmão, a gente tem que receber o novo convertido com alegria. Nós temos que criar um ambiente acolhedor para que nós recebamos as pessoas dentro de nossas igrejas, dentro de nossos arraiais. Pode ser uma congregação, pode ser a sede, mas deve existir um ambiente acolhedor. Ninguém gosta de ser mal recebido. Ninguém gosta de ser recebido de uma maneira que você não dê vontade de voltar lá. Então, você tem que criar um ambiente acolhedor. A igreja, o pastor, o dirigente, os irmãos têm que criar um ambiente acolhedor para que o novo convertido, para aquele que venha para a igreja, ele seja recebido com alegria. E indicar que essa é uma relevância bíblica, ou seja, é uma relevância. A Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleiro. O obreiro tem que ser hospitaleiro. E esse hospitaleiro não quer dizer só em casa, não. Esse hospitaleiro também é na igreja. Então, às vezes, a pessoa é hospitaleira em casa, mas dentro da igreja não é hospitaleiro. É muito ruim você ser recebido com alguém com a cara amarrada, com a cara assim, como se estivesse triste, como se estivesse fazendo uma obrigação, um dever estar ali, quando na realidade é um privilégio. E ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. Quais são os frutos do evangelismo? São as pessoas, são os nossos irmãos que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a assegurá-los, a mantê-los dentro da igreja. Tudo isso faz parte da importância da integração, que são aspectos essenciais na promoção da integração do novo convertido dos nossos irmãos. Muito bem. O tópico 1.1 diz assim: gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e os auxílios iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Dentro do Ministério de Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. Isso é feito desde a chegada de uma pessoa na porta da igreja com um sorriso, um seja bem-vindo, um seja bem-vindo, sincero, uma placa especial através de um presente, de uma lembrança da igreja, de um folder de boas-vindas que contém informação relevante. No geral, o Ministério da Integração trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, como se fossem os donos da casa que fazem de tudo para a visita sentir-se também em casa, Conforme está aqui no nosso slide aqui. Recepção aos visitantes é certamente o grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Quando você chega num determinado local, você quer ser bem recebido. Quando você vai no comércio comprar alguma coisa, uma roupa,
ou alguma coisa para você, você quer ser bem recebido. Ninguém quer ser recebido por um vendedor com a cara amarrada, né? Tratando você de qualquer maneira, de forma desrespeitosa. E da mesma forma, nós temos que receber nossos irmãos dentro da igreja de uma forma agradável, com sorriso, com alegria, porque é isso que deve haver. Nós não podemos receber os nossos irmãos dentro da igreja de qualquer maneira. Não, a gente tem que receber. Eu costumo dizer que depois de Jesus Cristo, depois de Jesus, a pessoa mais importante dentro da igreja é o visitante. É aquele que nos visita, é os nossos irmãos, os nossos novos convertidos que são recebidos na igreja, né? A gente tem que receber com um sorriso, com alegria. Então, a capacitação dessas pessoas que recebem os visitantes, ela tem que ser uma capacitação muito bem feita. A gente não pode escolher qualquer pessoa para estar lá na recepção. A gente não pode escolher qualquer pessoa para ser porteiro. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, a cara dos porteiros da igreja era sempre cara amarrada, né? Aquela coisa séria, taciturna, né? Hoje em dia a coisa está indo mais, né? Mais light. As pessoas estão recebendo era a paz do Senhor e acabou, né? As pessoas cumprimentam, as pessoas anotam o nome, de onde elas vêm, se elas são de outra igreja, se elas são obreiras, se elas são pastores, se elas são presbíteros, se elas são diáconos, né, ou diaconisas, né, ou missionários. Então, existe uma preocupação hoje em dia em bem receber, mesmo porque, vamos ser sinceros, se a pessoa é mal recebida dentro de uma igreja, meu irmão, a pessoa nunca mais vai para lá, a pessoa nunca mais vai querer voltar. Ninguém quer ser mal recebido, todos nós queremos ser bem recebidos, como compete a todo servo de Deus, não é isso? Muito bem. 1.2, o nosso tópico 1.2 diz assim: a relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Atos 2:47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja e cuidava. Eles não ficavam dispersos, eles passaram a viver na dinâmica da comunhão, né? Na dinâmica da comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles foram derrubadas, onde tudo era partilhado. De forma particular, temos o exemplo de Barnabé, que foi de fundamental importância para integrar o apóstolo Paulo no seio da igreja. Ninguém acreditava em Paulo, mas Barnabé o levou consigo e o apresentou aos apóstolos. Fez isso uma segunda vez, quando integrou Paulo ao corpo ministerial da igreja de Antioquia. Todos os membros e obreiros dentro das nossas igrejas deveriam seguir o exemplo de Barnabé, conforme está aqui. A igreja primitiva é um exemplo, né? É um exemplo de integração. As pessoas aceitavam a Cristo, eram recebidos na igreja primitiva como irmãos verdadeiramente, e não como mais um visitante, né? Mais uma pessoa ali. Eu tive várias experiências de ser mal recebido em igreja, né? Às vezes ia pregar lá e ia ser mal recebido. Teve certa vez que ninguém me deu nem a paz do Senhor, só mesmo pastor. Né? A minha esposa sentou lá, lá no plenário, lá na nave da igreja, ninguém sequer a cumprimentou. E eu preguei a palavra de Deus como me competia a pregar, fui convidado, mas eu fui muito mal recebido naquela igreja. Não porque eu tinha importância, na verdade a importante ali era só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, compete a todos os membros receber seus visitantes, né, com alegria, não receber de qualquer maneira, receber com alegria de como aquele que vai acrescentar a adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali. Então, a gente tem que seguir o exemplo da igreja primitiva. Você veja Barnabé, Saulo, né, Paulo, né? Já Paulo era perseguidor da igreja, todo mundo tinha medo de Paulo, todo mundo tinha medo de Saulo, mas agora ele era Paulo. Todo mundo tinha medo dele. Quem é que via receber uma pessoa que persegue você dentro da igreja?
que quer te matar, né? Mas Barnabé introduziu Paulo na igreja, né, como referendando a conversão dele, verdadeira conversão dele ao Senhor. E aí ele foi bem recebido na igreja através do testemunho de Barnabé. O comentário bíblico nos alerta que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Barnabé, apresentar as pessoas de maneira correta na igreja, de forma que nós sejamos bem recebidos nela. Receber com alegria, receber com educação, receber com a devida honra que cada um tenha direito pela posição ou pela função ou pelo cargo que representa. Ainda mais quando a pessoa vai pregar a palavra de Deus, não é isso? Glória a Deus. O subtópico 1.3 diz assim: é importante porque segura os frutos do evangelismo. Segundo nosso pastor Valdibir, segundo o saudoso pastor, ele dizia o seguinte, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 pessoas só, meu irmão, 10 pessoas só, né, descem as águas batismais. E dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Por que isso acontece? Por que tem tão pouca gente que aceita Jesus, desce as águas batismais, e por que somente 3 permanecem? Isso é uma constatação, viu, meu irmão? Você pode ver as pessoas que desceram as águas, as pessoas que aceitaram Jesus na sua igreja e depois desceram as águas batismais, você vai ver que muito pouca gente permanece. Por que acontece isso? É resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. O que quer dizer isso? Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, é o novo convertido. Se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Cristo Jesus. Uma criança no processo de desenvolvimento necessita de alimentação adequada, cuidados de higiene, ajuda para começar a andar, aprender a falar, ajuda para alimentar-se sozinha. Tudo isso também é aplicado à vida do novo convertido, no seu processo de crescimento espiritual. Se for ajudado, será saudável e, por sua vez, integrará outros no futuro. O que quer dizer isso, meu irmão? Diz o seguinte: o novo convertido é como uma criança, né? Ele é como uma criança. Como é que você era como um novo convertido? Você não sabia de nada, você não entendia nada. Isso aí depende se você nasceu no lar cristão ou não. Independente disso, o novo convertido, ele não conhece nada, ele não sabe como é que funcionam as coisas, ele não sabe como é que é a sistemática da igreja, como é que é o andar do culto, quais são suas funções, como é que ele vai se integrar dentro da igreja. O novo convertido, ele só tem a Cristo. Ele só recebe a Cristo e está lá dentro da igreja. E muitas das vezes, existem muitas igrejas que não integram o novo convertido na igreja. As pessoas aceitam a Cristo e às vezes ficam lá procurando cegamente um local para ele se inserir. É necessário que nós, dinamicamente, ou seja, de forma ativa, nós peguemos o novo convertido e ensinemos a ele como ele deve andar na nova vida que ele está começando. Como uma criança, a gente ensina a comer, a gente ensina a andar, a gente ensina como é que ele se portar, a gente ensina a criança a ir no banheiro, a gente ensina a criança várias coisas para que ela interaja com as pessoas de forma natural. Da mesma forma, o novo convertido deve ser ensinado. Deve existir dentro da igreja, na minha opinião, um departamento novo convertido ativo, não só para ensinar na escola bíblica dominical para o batismo, não só para preparar para o batismo, mas também para fazer o discipulado durante muito tempo daquele novo convertido. É função da igreja e é necessidade da igreja nos dias atuais fazer isso, integrar o novo convertido à igreja. Louvado seja o Senhor. Nós ensinamos que há pelo menos 3 aspectos essenciais que revelam a importância da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, indicar que essa é uma relevância bíblica e ajudar a segurar
os frutos do evangelismo, né? Porque senão, se a gente não segurar o novo convertido dentro da igreja, infelizmente o mundo chama. O mundo chama porque o novo convertido, como uma criança, ele também pode morrer. Ele também pode morrer se não tiver cuidados. Ele pode morrer espiritualmente se ele encontrar grandes barreiras, né, à sua integração para a igreja. Muitos novos convertidos no primeiro ano vão embora, deixam de ser novo convertido e retornam para o mundo. Por quê? Por falta de cuidado das nossas igrejas. A gente tem que fazer um meia-culpa disso. Tópico 2. Integração plena do novo convertido. Glória a Deus. Aqui na introdução do tópico 2, diz assim: devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa, através da integração espiritual, eclesiástica e social. O novo convertido reforça sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus, né? Então devemos ter em mente que o processo não termina na conversão. O processo de integração do novo convertido, ele não termina na conversão. A pessoa aceitou Jesus, vem para a igreja e fica lá. Irmão, Deus vai te conduzir no caminho, você vai se integrar ali, vai integrar ali, vai ficar ali. Se você é jovem, fica nos jovens. Se você é velho, fica nos velhos. Se você é das irmãs, fica lá, no caso de Madureira Nassib, no ciclo de oração. Mas muitas pessoas estão coexistindo dentro da igreja sem se integrarem dentro da igreja. Você já sentiu isso? Você já frequentou uma igreja que você se sentiu um peixe fora d'água? Olha, irmão, certa vez, a gente era com novo convertido e a gente decidiu congregar em uma determinada igreja. Nós decidimos congregar em uma determinada igreja e fomos lá, fomos bem recebidos pelo pastor, conversamos com ele, né? Conversamos lá longamente com ele, explicamos como a gente aceitou Jesus, como é que a gente veio a Cristo, e nós fomos lá bem recebidos, né, por ele, e fomos lá no primeiro culto da igreja. Quando chegamos lá no primeiro culto da igreja, a primeira coisa que falaram para a gente é assim: olha, o banco do novo convertido é lá no fundo. É lá no fundo. Então, a gente era novo convertido, mas dentro da igreja já começava separado. Você está me entendendo? Não existia uma integração. Então, apontaram o banco lá no fundo, como se nós, como novos convertidos, estivéssemos assim, por assim dizer, como crente de segunda classe. Você senta lá atrás. Você não pode sentar em qualquer lugar aqui. Você não pode sentar lá no meio, lá na frente, no meio. Não. Você tem que sentar lá atrás porque você é novo convertido. É uma coisa absurda eu dizer isso. Mas, infelizmente, isso aconteceu conosco. E infelizmente, acontece em algumas igrejas assim. O novo convertido é relegado lá a segundo plano, como ele deveria ser relegado a primeiro plano, não relegado, quer dizer, deveria ser tomado como primeiro ali, porque ele veio até Cristo. Então, o cuidado tem que ser maior. Ele não tem 10, 20, 15 anos de crente. Ele não conhece a igreja. É um local novo para ele. Ele desconhece tudo. Ele se sente como peixe fora d'água. Então ele tem que ser abraçado. Ele tem que ser abraçado. Ele tem que ser benquisto. Ele tem que sentir que aquele ambiente ali, verdadeiramente, Jesus está ali. Para ele ser discriminado, meu irmão, é melhor ele estar no mundo. Para ele ser discriminado, isso no pensamento dele. Se eu estou sendo discriminado dentro da casa de Deus, então eu vou no mundo. Porque no mundo eu sou discriminado também do mesmo jeito. Mas não é assim que a gente deve se portar. A gente tem que receber o novo convertido com alegria. Tem que abraçar mesmo ele. Tem que pegar ele no colo, ensinar como é. Olha, é assim. Quando a gente chega dentro da igreja, a gente ora ao Senhor. Mas eu não sei orar, não sei como é que eu ore, ensinar ele verdadeiramente. Isso não é tarefa só de quem ministra para o novo convertido, de quem ensina na escola bíblica dominical. Isso é função de todos nós, meus irmãos.
todos nós, o membro que está ao lado do novo convertido, dar a Bíblia para ele se ele não trouxe, ensinar que ele tem que trazer a Bíblia. Isso é função de todos nós, mas infelizmente em muitos locais as pessoas não estão nem aí. Né? As pessoas não estão nem aí, as pessoas veem que a pessoa é um novo convertido e não dão a devida importância, né? Não tem cuidado com aquela vida tão preciosa para Jesus. Então a gente tem que fazer um meia-culpa, a gente tem que se corrigir nessas coisas, não é? Muito bem, louvado seja o Senhor. Integração espiritual, subtópico 2.1. A integração espiritual é obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu Salvador pessoal. É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Todavia, olha só o todavia, isso é responsabilidade nossa. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrente da salvação, levando-o a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito. É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participante de Cristo. Então, nós temos que ensinar o novo convertido que é necessário que ele busque os dons espirituais, que ele busque o batismo no Espírito Santo, que ele busque desenvolver o fruto do Espírito. Ah, meu irmão, mas o novo convertido sequer foi batizado. E daí? Qual é o problema? Quer dizer que para buscar tudo isso você tem que ser batizado? Que é isso? Nós somos salvos por quê? Pela graça ou somos salvos pelo batismo? Igual algumas igrejas aí acham que a salvação vem pelo batismo. Não, meu irmão. As pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, antes de serem batizadas. As pessoas podem ter os dons espirituais antes de ser batizadas. O fruto do Espírito tem que abundar na vida de cada crente até mesmo antes do batismo. Por quê? Porque isso tudo vem de Deus. Isso tudo vem de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de batizar, né? Antes da gente ser batizado, minha esposa também. Nós fomos batizados no Espírito Santo. Eu fui batizado uma semana depois que eu aceitei Jesus. Então, nada disso pode ser barreira e não deve ser ensinado isso em nossas igrejas. Você tem que ser batizado primeiro para depois você receber o batismo no Espírito Santo. Não, nós devemos buscar. Olha, inclusive buscar o batismo no Espírito Santo está até esquecido dentro das nossas igrejas. Tem muitos jovens aí que sequer é batizado, está na igreja há muito tempo e sequer busca o batismo no Espírito Santo. Eu acho que nós devemos pregar mais sobre isso, nós devemos ensinar mais sobre isso. Deve existir uma sede de busca no batismo no Espírito Santo por todos os membros que não são batizados e renovação dos dons para aqueles que são batizados no Espírito Santo, independente de serem novos convertidos ou não. Tem muita gente dentro da igreja que esqueceu, dos dons, dos dons que tinha, botou dentro de uma gaveta, fechou e não quer que esses dons sejam manifestos. É para usar, meu irmão, para usar para benefício da igreja. Então a gente tem que ensinar essas coisas dentro da igreja. Está sendo ensinado muita coisa que não tem valia e outras coisas estão sendo esquecidas. Subtópico 2.2, integração eclesiástica. É integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente de que agora faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor nessa terra. Está em João 17, 20 até o 21 e 1 Pedro capítulo 2, do versículo 10, Vai lá nas referências lá e dá uma olhada que você vai entender o que a gente está falando. E assim, tendo consciência de sua identidade de Cristo, é fundamental que seja instruído sobre a sua nova vida em Cristo, que envolve o batismo em águas, a participação na ceia do Senhor, o comprometimento no sustento e manutenção das atividades evangelísticas por intermédio da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Então, o novo convertido precisa ser instruído sobre a sua nova identidade de vida em Cristo.
Ou seja, meu irmão, é necessário que a gente ensine ao novo convertido de que a vida dele mudou, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, ele nasceu novamente, uma nova vida que ele tem em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas aceitam a Cristo e sequer sabem por que estão aceitando, né? É o Espírito Santo mesmo que leva a aceitação da palavra de Deus, a aceitação da salvação, através do intermédio da graça, através da ação do Espírito Santo. Mas muitos ficam perdidos. Muitos, infelizmente, não sabem o que é aceitar Jesus. Muitos, infelizmente, não sabem o que é aceitar a Cristo. Muitos, infelizmente, ainda não tomaram conhecimento que a sua vida mudou. Então, existe aí como é que eu vou dizer? Um modelo de crente pela sociedade, em que o crente, não, agora a vida do crente, agora a sua vida vai ser uma vida de restrição. A sua vida você não vai poder fazer mais nada. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e agora você veio para a igreja, você é crente agora, então sua vida vai ficar totalmente restrita. A sua vida vai ser só igreja. Você não vai poder, você vai ter que mudar de roupa, você vai ter que andar assim, você vai ter que andar assado, você vai ter que mudar. Tudo isso, meu irmão, tudo isso é obra do Espírito Santo. As pessoas vão mudando aos poucos os seus hábitos. Elas vão deixando os seus velhos hábitos e vão tendo novidade de vida, vão passando a ter uma novidade de vida. Não é por ação do homem, não é por obrigação do homem, mas é o próprio Espírito Santo que vai ensinar. Mas a gente tem que instruir o novo convertido de todas essas coisas. E muitas pessoas, muitos novos convertidos, chegam dentro da igreja e ficam perdidos. Por isso que acontece da pessoa se portar de uma maneira errada dentro da igreja, a pessoa se vestir de uma maneira errada dentro da igreja, e aí é chamada a atenção muitas das vezes com rispidez, com falta de sabedoria por muitos obreiros, e a pessoa que já está numa situação de aprendizado, ela acaba voltando, ela acaba saindo. Ah não, eu fui ali, eu estou acostumado a andar de bermuda, e fui na igreja de bermuda, né? Aí o pastor me chamou a atenção, me chamaram a atenção, não me deixaram entrar, me falaram isso, que eu aceitei a Jesus, eu não sabia disso, nunca foi ensinado. E aí a pessoa volta para o mundão. Por quê? Porque não foi ensinado corretamente, né? Não foi ensinado que aqueles hábitos dele já não são mais os hábitos que o crente tem que ter, a mudança da forma de falar, deixar de falar palavrão, deixar de falar certas coisas torpes, né? A torta e a direita, já não fazem mais parte da sua vida. Isso tudo tem que ser ensinado, né? A gente tem que ensinar que a pessoa tem que buscar o batismo no Espírito Santo, né? Nós temos que ensinar que o novo convertido precisa ser instruído sobre a sua nova identidade e vida em Cristo, que envolve batismo em águas, participação na ceia do Senhor e comprometimento no sustento e manutenção da igreja. Ou seja, a gente tem que ensinar essas coisas. Olha, meu filho, você tem que buscar, você aceitou a Jesus como seu Salvador, você é crente, né? A pessoa está alegre porque agora mudou de vida, novidade de vida, o Espírito Santo está abundando na vida dele, está ministrando na vida dele, ele está sentindo uma paz, um sossego, ele foi liberto daquele fardo, sabe-se lá quantos fardos de pecado aquela pessoa foi liberta, e a gente tem que ensinar que ele tem que buscar o batismo no Espírito Santo, ele tem que buscar o batismo nas águas, ele tem que, para que ele participe da ceia do Senhor e para que ele sustente, né, colabore com o sustento da igreja. Tudo isso tem que ser ensinado. Infelizmente, em muitas igrejas, não é ensinado o porquê de cada coisa dessa. Você está me entendendo? É só dizer que ele tem que fazer, mas não ensina biblicamente o porquê dessas coisas. Isso quem tem que ensinar é o departamento de novo convertido. Se não tem na sua igreja, deve assistir. Que seja ensinado como ele deve se comportar. Ensinado que aquilo ali não é um
peso para ele, aquilo ali é um privilégio para ele, é uma novidade de vida que ele tem que seguir. Subtópico 2.3, integração social. Quando uma pessoa crente chega à sua igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, apertam a mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Né? E o novo convertido? Você conhece todo mundo da igreja, você conhece o pai do pastor ao membro mais novo, até as criancinhas, você conhece até pelo nome. Mas o novo convertido, quando chega na tua igreja, como é que ele se comporta? Ele não conhece ninguém. É como se ele chegasse num novo emprego, como se ele, né, guardado as devidas proporções, como se ele fosse um novo aluno numa escola que ele não conhece. Ele não conhece ninguém, meu irmão. Ele precisa de alguém, ele precisa das pessoas para que ele apresente a igreja, que mostre como é que funciona a igreja, de que maneira ela funcione, né? Com certeza ele se sente como um peixe fora d'água, deslocado. Olha lá, e o peixinho pulando aqui, ó, tá vendo? Peixinho fora d'água. Ele se sente como um peixe fora d'água. Ele se sente perdido, né? A pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical que acontece também em termos sociais. Ele passa a viver um convívio social diferente do anterior. Olha, isso é muito interessante. Quando a pessoa aceita Jesus, se ele viveu uma vida aí no mundo, que você sabe muito bem como é que é a vida no mundo, você que está bem, foi um novo convertido, né? Ele tem aquelas amizades, às vezes vai num bar, às vezes vai numa festa, bebia, né? Agora ele novo convertido, ele não bebe mais. Ele bebia, tinha aqueles amigos de copo, né? Aqueles amigos de farra, tudo isso aí ele tinha, tudo isso aí fazia parte da sua vida. Só que agora ele está num novo ambiente, um ambiente que não tem nada daquilo, um ambiente que aquilo ali é pecado, aquilo ali é um comportamento de gente mundana, que não é um comportamento de um salvo, não é um comportamento de um crente. Então ele recebe um choque. Por incrível que pareça, ele recebe um choque. Ele passa aquelas amizades que ele tinha lá no mundo, muitas das vezes ele vai perder. As pessoas convidam ele para beber e falam, não vou beber, que agora eu sou crente, eu estou na igreja. Né? As pessoas estão vendo, em vez dele ir para uma festa, passar a noite toda bebendo, farreando, ele está indo para a igreja, ele está indo para adorar a Deus. Então o convívio social muda, meu irmão. Muda e a pessoa se ressente disso. Não por causa da sua vida anterior, mas porque ele vai perdendo coisas aí no meio do caminho. Eu costumo dizer que aceitar a Cristo é você perder certas coisas. Certas coisas vão sendo largadas pelo caminho. E uma dessas é a integração social com aquelas pessoas que você tinha no passado que agora você não tem. Né? A gente tem que entender que a cabeça do novo convertido ela sofre um parafuso. Né? Ela sofre um conflito, existe o conflito. Cabe à igreja acabar com este conflito e mostrar o verdadeiro caminho que ele está seguindo agora. Um caminho muito mais excelente que o levará à salvação em Cristo Jesus. Né? Glória a Deus. Tópico 2.3, integração social. O que ele muda? Do linguajar ao modo de se vestir, tudo passa por uma transformação radical. É preciso se aproximar dela com amor e paciência e incluir nesse novo ambiente. Eu, infelizmente, meus irmãos, eu vejo em muitas igrejas, a exigência radical de que a pessoa mude de uma hora para outra. Ela não vai mudar de uma hora para outra. Claro, existem casos e casos, mas, a grosso modo, essa transformação social do novo convertido, ela é gradual, né? Pense você mudou radicalmente de uma hora para outra, você passou até a cabeça de crente, não a cabeça de novo convertido, de repente você passou a negar tudo que te atraía no mundo? Não, essas coisas são feitas de forma não radical, mas uma transformação aos poucos, a pessoa vai mudando aos poucos. Então, eu vejo, antigamente a gente via mais, na minha época eu via muito mais isso, né? O que a gente fala, o pastor falava assim, agora para de fumar, para de beber,
Isso eu estou falando da minha opinião, tá, meu irmão? Não estou falando da revista, não. Para de fumar, para de beber. Às vezes a pessoa tem aquele vício. Aquilo ali só vai ser quebrado com oração, com jejum, com muita oração, ir da igreja, aprendendo a palavra de Deus, e aquilo vai sendo quebrado aos poucos. Essa barreira vai sendo quebrada aos poucos. Tem muita gente dentro da igreja que é novo convertido e é difícil se libertar dessas coisas. Mas aos poucos ele vai se libertando, aos poucos ele vai deixando, aos poucos aquilo ali vai fazendo parte do seu passado. E é necessário, como diz aqui no nosso slide, é necessário que nós tenhamos amor, paciência para incluir o novo convertido nesse meio novo que ele está inserido. Não é de forma abrupta, senão ele vai embora, meu irmão. Ele vai embora. Eu vim para cá, eu vim ser crente, eu estou sofrendo tanto porque estão me condenando por isso, estão me condenando aqui. Pense você, vamos pensar aqui, nós, Aqui, um pouquinho aqui a parte da Bíblia. Um homossexual que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que viveu aí no mundão, no meio pernicioso, no meio terrível, um travesti, por exemplo, ele não vai precisar de tempo para se libertar daquilo. Você acha que ele vai ficar limpo e de repente tirar todos aquilo ali, os trejeitos que ele tinha, aquilo ali, para depois ele ficar uma coisa perfeita? Não! Jesus o lavou, Jesus tirou o seu pecado. Ele entrou na igreja, ele é um novo convertido. Então é necessário paciência, meu irmão. É necessário paciência para ensinar. É necessário amor para ele, para ensinar como é que ele vai mudar. Olha, você não pode se vestir assim, você tem que vestir assado. Mas tem igreja, meu irmão, que já quer o camarada tá lá, o camarada é homossexual, já quer botar um terno e gravata na pessoa, botar a pessoa naquele padrão de crente que ele não vai atingir naquela hora. Ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de paciência e amor. E a igreja, como na sua totalidade, não só o pastor, a gente tem que receber e acolher essa pessoa de forma que a pessoa se sinta bem dentro da igreja. Por isso que muita gente é ejetado para fora da igreja, porque existe muito preconceito de partes a partes, não só da igreja com pessoas assim, como de pessoas assim com a igreja. Então a gente vê muito mau testemunho de muito obreiro, de muito servo de Deus, que são servos de Deus, mas não estão preparados para receber esse tipo de pessoa. Então a gente tem que preparar, tem que capacitar a igreja para receber esse tipo de pessoa, que são pessoas que foram alcançadas por Cristo e que Cristo também morreu por elas. Muito bem, louvado seja o Senhor. Tópico 3, o envolvimento pleno da igreja, Louvado seja o Senhor. Os ministérios da igreja não são estanques, não são separados. Os ministérios englobam uma totalidade ali dentro da igreja. Então não existe, não, sou do jovem, eu só vou ficar ali com o jovem. Não, o jovem tem que interagir com toda a igreja. Eu sou só das irmãs do ciclo de oração, não vou interagir com o jovem. Todos nós temos que interagir. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido em ser um veículo de integração. Essa é uma missão de toda a igreja. O cuidado com o novo convertido, o cuidado com as pessoas que vêm dentro da igreja não é só de quem recebe, não. É cuidar de todo mundo. Eu vejo pessoas que sentam no banco da igreja, sentam ali, às vezes senta alguém vizinho, eu falo muito isso, e a pessoa não dá nem a paz do Senhor para aquela pessoa. Meu irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmão, vem de onde? Não, eu vim da igreja fulano. Que bênção, irmão, vai congregar aqui? Glória a Deus, aleluia. Meu nome é fulano, cicrano, eu sou isso, aquilo. Pode contar comigo, se tiver qualquer dúvida, fale comigo. É assim. Mas tem gente que senta do lado da outra, meu irmão, não dá nem a paz do Senhor para o outro. Não quer nem saber, como é que a pessoa está, não quer nem saber se está visitando a primeira vez, não quer nada, estou ali só fazendo o meu culto particular, o culto é coletivo. Então toda a igreja tem que tomar parte nessas coisas.
integrando a todos, né? Subtópico 3.1. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar. Deixa eu passar aqui. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Olha só que coisa interessante. Na sua igreja tem esse grupo? Você já viu alguma igreja que tem esse grupo? Eu fiz parte de uma igreja que tinha esse grupo, né? A gente tinha um grupo lá que cuidava dos novos convertidos e cuidava, né? Cuidava deles na igreja, para ensinar as coisas, não só escola bíblica dominical, não, para ensinar tudo, né? Faziam reuniões, tomavam lanche junto, participavam, tinham comunhão, mas isso aí tinha que ser toda a igreja, tinha que ser toda a igreja. Isso aqui integrando todos é para toda a igreja devia fazer parte disso, né? Todos precisam envidar esforços e ser dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. É todo mundo. Não é só aquele grupinho, não. Não é aquele grupo do novo convertido, não. Se a sua igreja não tem, fale com o seu pastor. Pastor, se você está ouvindo aí essa aula aqui, coloque um grupo para cuidar do novo convertido. Coloque um grupo para fazer o discipulado. O discipulado vai permanecer até aquela pessoa se firmar, né, dentro da igreja, né, atacar ele para um departamento. Tu é jovem, aceitou Jesus, tu vai para o jovem, vai para o jovem. Não é assim, não. Tem que estar participando do grupo de novo convertido e aí depois se integrar em cada departamento. E todo departamento tem que ajudar, né? Subtópico 3.2, bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, há um enorme ganho para toda a membresia. Dá ao membro a satisfação de realizar algo para Deus e motivá-lo para o ministério. Olha só que beleza. Isso é muito bom. Eu gostei muito dessa passagem aqui, né? Quando a gente se envolve com os novos convertidos, quando toda a igreja se envolve com o novo convertido, há ganho para toda a membresia, porque a gente cresce espiritualmente. Olha, aquela igreja ali, eu fui novo convertido naquela igreja, olha, eu fui bem cuidado. O povo me pegou no colo, eu era cego, não entendia nada. Eu só aceitei Jesus e eu vim para a igreja. Eu tive pessoas que me ensinaram, me conduziram, falaram, não faça isso, faça aquilo. Por que não posso fazer isso? Por causa disso, disso, disso. Por que eu tenho que fazer aquilo? Por causa daquilo. Está aqui na palavra de Deus escrito, você tem que seguir. Ensinava, né? Verdadeiramente discipulava, como Cristo fazia com seus discípulos. Ensinava dia a dia como é que eles tinham que conduzir, o que era o reino de Deus. A gente tem que voltar a essas coisas, meus irmãos. A gente não pode deixar as pessoas cegas dentro da igreja, não. Porque as pessoas estão indo embora. Elas estão indo embora, voltando para o mundo por causa de falta de cuidado nosso e das nossas igrejas. Louvado seja o Senhor. Subtópico 3.3, qualidades da pessoa que faz uma integração. Qual é a pessoa? Como é que deve ser uma pessoa? Deixa eu passar aqui. Como é que deve ser uma pessoa que faz uma integração, que faz essa integração do novo convertido na igreja? Um discipulador. Discipulador. O que Jesus mandou para a gente? Fazei discípulos de todos os povos e nações. Fazei discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Construir um caráter cristão nas pessoas, naqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, naqueles que vêm até Jesus, discipular. Discipular alguém convicto de sua missão, integrar a igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo, né? O discipulador precisa ter convicção de salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico para explicar e sanar qualquer dúvida a respeito. O discipulador, ele não pode deixar o novo convertido boiando. Não, meu irmão, olha, isso aqui é mistério. Não, tem coisas ali na Bíblia que ele precisa ensinar, tem coisas ali que ele precisa esclarecer. O discipulador, meus irmãos, tem que ser uma pessoa muito especial. Ele tem que ser despido de qualquer tipo de preconceito com aquela pessoa que está na frente dele, seja como for.
tem que ensinar, tem que mostrar, tem que esclarecer, tem que dizer a verdade e principalmente ser cheio do Espírito Santo e da graça do Senhor para poder esclarecer coisas que o novo convertido vai levantar. Ele vai levantar questões, meus irmãos, que você vai se surpreender e você tem que ter uma resposta temperada da sua boca, vindo da parte do Espírito Santo, para ensinar aquelas coisas. Não deixar a pessoa boiando com dúvida, não, porque muitas das vezes aquela dúvida dele ali vai fazer a diferença entre ele permanecer na igreja e ele largar a Cristo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com essas coisas. É preciso ter sabedoria, paciência, né? Paciência para que nós possamos assim manter o novo convertido, manter os nossos irmãos que aceitaram Jesus dentro da igreja, para que eles sejam batizados e assim, para que eles façam agora da sua vida, né, uma glorificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria com isso, né? Bom, nós ensinamos que cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido em ser um veículo de integração, ou seja, todo departamento, toda a igreja tem que estar envolvido com aquela alma ali, ó, que está lá sentada no banco, olhando para os cantos, olhando para cima, olhando para baixo, sem saber como se comportar, sem saber a hora que levanta, sem saber a hora que ora, sem saber a hora que ele senta, totalmente perdido, mas dentro da igreja, mas perdido, mas salvo em Cristo Jesus, né? Nossa conclusão diz: é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, acolhido. A gente tem que acolher, meu irmão. Membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão da qual também foi chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, conforme está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ou seja, o novo convertido também precisa ser ensinado que ele precisa pregar o evangelho. Mas eu sou novo convertido, meu irmão. Como é que eu vou pregar o evangelho? Pregar o evangelho a toda criatura é independente da sua situação como crente. Você pode ter 30 anos ou você pode ter 2 minutos, mas você é capacitado pelo Espírito Santo a pregar o evangelho para toda criatura, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que eu tenha passado para os irmãos tudo aquilo, né, que o Espírito Santo nos moveu para passar para vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer interrogação sobre a aula, os irmãos podem acessar o nosso canal, né? Tá lá os comentários, coloque nos comentários o que você achou dessa aula, se ela enriqueceu a sua vida, se ela enriqueceu a sua vida espiritual e se principalmente agora você tomou consciência de que você tem que abraçar o novo convertido, abraçar as pessoas dentro da igreja, tanto fisicamente quanto espiritualmente, como emocionalmente, para que as pessoas encontrem plenitude de vida na comunhão com a sua igreja. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus te abençoe.